Depois da vitória pela Sul-Americana, Fluminense volta ao Brasileiro contra o Bragantino na tarde desse domingo. É sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesse domingo no Maracanã contra o Bragantino, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, infelizmente, perdemos para o Fortaleza, graças à incompetência do técnico de então, que eu prefiro nem falar o nome, e o Fluminense, nesse momento, ocupa a última colocação. É óbvio, é só uma rodada, mas você pegar a tabela, ver teu time em último, faz um mal danado. Então hoje é dia de vencer. O Fluminense não pode pensar em outro resultado que não seja vitória. Jogou razoavelmente bem durante boa parte do jogo contra o Once Caldas na Colômbia, lá em Manizales. Conseguiu a vitória por 1-0, gol do Cano. E agora, contra o Bragantino, estreia o novo técnico Renato Gaúcho, né? E nada de chamar o Renato Gaúcho de Renato Portaluppi. Isso é coisa lá para Gaúcho e para Carol. Para gente, para nós torcedores do Fluminense, é o Renato Gaúcho da barrigada contra o Flamengo. E o Renato estreia hoje e vai manter o time que jogou na quarta-feira, né? Que por sua vez é basicamente o time que jogou no domingo no sábado contra o Fortaleza. O Fluminense deve ir a campo com Fábio no gol, Guga na lateral direita, pode ser que o Samuel Xavier jogue, mas provavelmente o Guga, Thiago Silva, Freitas e René. O meio-campo com Martinelli, Hércules e provavelmente Lima. No ataque, Arias, Cano e Canóbio. É um time que me agrada? Não, não é. Eu colocaria o Lescano no lugar do Lima, para que tenha a criatividade na hora da transição da defesa para o ataque. O Lima é um jogador útil, mas é um jogador que não está jogando numa função de marcação, não tem a capacidade de criação, então é um jogador que transpira muito, mas que tem pouca inspiração. Então um jogador que é útil, mas que não é para ser titular do Fluminense. E o Lescano já mostrou, no pouco tempo que jogou, que tem técnica suficiente para, enquanto o Ganso não volta, ser o armador de jogadas do Fluminense. Por falar em Ganso, é possível que o Maestro esteja no banco hoje, esteja relacionado. Até acho que não estará, porque ainda está muito cedo. Então talvez para quarta-feira contra o San José no Maracanã, pela Sul-Americana, o Ganso esteja à disposição. Mas é possível que hoje ele esteja no banco de reservas e quem sabe, se estiver no banco, jogue alguns minutos no segundo tempo. É fundamental o Fluminense entrar muito concentrado, e partir para cima do Bragantino. O Bragantino não vence há 5 partidas. Perdeu a última pelo Campeonato Paulista, empatou as 2 na Copa do Brasil e acabou vencendo nos pênaltis. Empatou um amistoso contra o Cruzeiro, se eu não me engano, e empatou na estreia em casa contra o Ceará por 2-2. É um time que não tem uma boa fase, que perdeu o Lucas Evangelista para o Palmeiras e com isso foi boa parte da força, tanto de marcação quanto de criação, de chegada no ataque do time, não conseguiu recompor a altura. Então é um time perfeitamente ganhável pelo Fluminense. O Fluminense pode sim vencer, pode vencer jogando bem, pode vencer jogando bem e trazer de volta a torcida para perto do time. E é possível que esse time, esse elenco, que é um elenco bom, é um dos 5 melhores elencos do Brasil, sem nenhuma dúvida, pode trazer de volta a torcida. E aí, meus amigos, Fluminense com o Maracanã lotado fica quase imbatível. Hoje deveremos ter ali em torno de 20 mil pessoas no máximo, um domingo, 4 horas da tarde. É um público patético que nós devemos ter hoje, mas é o público que reflete o que tem sido o Fluminense em 2024 e em 2025. Então o Fluminense precisa vencer para trazer a torcida de volta, para fazer com que a torcida volte a confiar, jogando uma boa partida, para que o Fluminense faça seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro, saia dessa posição incômoda da lanterna, já vá ali para o meio da tabela e comece a pensar já em conseguir grandes voos no Campeonato Brasileiro. É possível? É possível. Renato Gaúcho não tem tanta tradição no Campeonato Brasileiro. Normalmente ele abandona o Brasileiro por causa das Copas, seja Libertadores, Sul-Americana ou Copa do Brasil. Vamos ver o que ele vai fazer esse ano
com esse bom elenco do Fluminense, torcer para tudo dar certo. Não é o técnico dos meus sonhos, mas vamos torcer para que ele consiga grandes resultados. Melhor que o Mano Menezes? Com certeza é, né? Com certeza o Renato é muito melhor, aliás, poucos não são melhores que aquele técnico que saiu do Fluminense. Na história do confronto, né, que não é uma história tão antiga assim, começa ali no início dos anos 90, com o Bragantino nos eliminando da semifinal do Campeonato Brasileiro de 1991 e o Bragantino recheado de jogadores formados no Fluminense, como o Franklin, que fez o gol que nos eliminou, tinha o Silvio, tinha Ronaldo Alfredo, tinha o João Santos, tinha o Alberto, né, todos formados no Fluminense e que serviram e bem ao Bragantino em 1991, 92, e o Fluminense teve muita dificuldade para emplacar a primeira vitória contra o Bragantino. Depois a coisa ficou mais tranquila, o Bragantino perdeu a força que tinha no início da década de 90, e no total de jogos desse confronto, são 20 jogos no total, são 8 vitórias do Fluminense, 6 empates e 6 vitórias do Bragantino. O Fluminense fez 23 gols e sofreu 19, é um aproveitamento de 50%. Nos últimos 12 jogos, o Fluminense venceu 6, empatou 3 e perdeu 3. Normalmente os jogos lá em Bragança Paulista são mais difíceis, embora nós tenhamos vencido o último, né, que foi no dia 28 de julho de 2024, né, a vitória lá com o gol do Cauã Elias. Né, e o Fluminense precisa agora vencer em casa para que a gente possa botar a 9ª vitória nesse confronto, abrir um pouquinho, né, já que, como eu falei, foi tão difícil lá no início ter a primeira vitória, depois as vitórias ficaram fáceis, e agora o Bragantino também dificulta, porque tem todo o aporte do grupo Red Bull por trás. Fluminense e Bragantino, 16 horas, lugar de tricolor do Rio Grande do Rio, deveria e deverá e teria que ser no Maracanã, incentivando o time. Né, partir para a vitória, partir para esses 3 pontos, partir para a arrancada no Campeonato Brasileiro. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.